Você já ouviu as últimas notícias sobre Melania Trump, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos? Não é apenas sua presença online que está fazendo barulho. É a vida dela que suscita discussões que tocam o cerne da nossa fé cristã. Melania Trump, mesmo depois do fim da presidência do seu marido, Donald Trump, em 2020, continuou a ganhar as manchetes. Apesar de seu papel como esposa do líder de uma nação superpotente como os Estados Unidos, ela conseguiu manter sua vida pessoal discreta. No entanto, seu compromisso com o cristianismo, a sua devoção e a sua posição em defesa da fé têm sido tudo menos silenciosos. Além disso, seu marido, Donald Trump, não é conhecido apenas por seu poder e riqueza. Ele também ganhou atenção por professar abertamente sua fé em Jesus Cristo. Ao longo de sua jornada, Melania esteve ao seu lado, oferecendo apoio inabalável. E agora, enquanto ele se prepara para um potencial regresso à Casa Branca em 2024, a sua fé inabalável continua a ser a pedra angular da sua jornada. Recentemente, Melania tem compartilhado orgulhosamente sua fé em Deus com o público novamente. Você pode estar curioso sobre o impacto de sua revelação, que surpreendeu muitos online, e o que isso significa para nós, especialmente quando pensamos no fim dos tempos. Vamos descobrir? Como mencionado anteriormente, o marido de Melania, Donald Trump, expressou consistente e abertamente a sua fé. Ele nunca hesita em falar sobre Deus, mesmo em seus discursos como político experiente. Apesar do potencial impacto na sua carreira política, Trump sempre mostrou seu amor e respeito por Deus. Ele frequentemente destaca a presença de Deus em sua vida e como ele tira a força dele. Durante uma campanha pública, Trump certa vez fez uma declaração notável. Ele disse: "Alguém me disse, você é a pessoa mais famosa do mundo." Eu respondi: "Não, eu não sou." "Quem é mais famoso?" E eu respondi: "Jesus Cristo." Em outra altura, Trump afirmou abertamente que os Estados Unidos precisam de um salvador e reconheceu que ele não é esse salvador. Meu amigo e minha amiga, acredite em mim. Por mais imperfeito que Trump possa ser, uma declaração tão ousada o diferencia de muitos outros políticos conhecidos. Não é todo dia que você ouve um político, muito menos alguém tão proeminente como Trump, expressar um reconhecimento tão profundo de Jesus. Suas palavras e ações refletem sua profunda confiança em Jesus e suas fortes convicções religiosas. Melania também demonstrou sua fé inabalável em Deus em diversas ocasiões. Ela compartilhou abertamente sua fé e até liderou uma oração pública durante um culto em 2017. Isso demonstra o quanto ela eleva o poder da oração em sua vida. A frequência e consistência com que ela ora muitas vezes em público constitui um forte lembrete para nos dedicarmos constantemente à oração, especialmente diante de desafios e dificuldades. A oração é uma forma de nos conectarmos com o nosso Pai Celestial em meio a todas as incertezas e caos que nos rodeia. Nunca devemos parar de orar, não importa o que aconteça. A família Trump permanece firme em suas crenças. Alguns sugerem que as suas demonstrações públicas de fé são meros movimentos estratégicos para ganhar o apoio do público, especialmente da população religiosa. Existe verdade nestas afirmações de que as suas profissões religiosas são um meio de promover as suas aspirações políticas? É possível que haja uma devoção genuína a Deus por trás de suas ações? As opiniões sobre as ações de Melania podem variar muito, já que alguns podem acusá-la de agradar aos eleitores cristãos, enquanto outros acreditam que as suas demonstrações de fé são sinceras. Mas apesar de todas as críticas, Melania continua a partilhar publicamente a sua fé. Talvez ela entenda que não pode impor suas crenças aos outros e por isso optou por permanecer fiel às suas convicções, esperando que os outros fizessem o mesmo, independentemente de sua origem ou preferências políticas.
Enquanto figuras públicas, a família Trump enfrenta escrutínio e críticas, mas permanece firme no seu compromisso de proteger a liberdade religiosa e de garantir que os indivíduos não sejam pressionados a adotar crenças que contradizem as suas próprias. Se você observar mais de perto a postura e a profissão de fé deles, verá que Melania e seu marido estão seguindo a ordem das Sagradas Escrituras de espalhar o Evangelho a todas as nações. Em Mateus capítulo 28, versículos de 19 a 20, a passagem conhecida como a Grande Comissão, Jesus instrui os crentes a fazerem discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a obedecer aos seus mandamentos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Agora, irmãos e irmãs, esta comissão sublinha a importância de dar prioridade à fé e à obediência nas nossas vidas em todas as gerações. Os apóstolos da igreja primitiva exemplificaram esta obediência ao cumprirem diligentemente a ordem de Jesus, conforme documentado em Atos e nas suas cartas. Lembro-me da primeira vez que li as palavras de Pedro ao conselho judaico, quando eles ameaçaram os discípulos se eles pregassem ou orassem por alguém em nome de Jesus. Senti a ousadia e o zelo que devem tê-lo consumido. A Bíblia registra este incidente em Atos capítulo 5, versículos de 27 a 32. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressadamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e a salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Você acreditaria que essas palavras sairiam da boca de um homem como Pedro, que apenas algumas semanas antes havia negado esse mesmo Jesus 3 vezes? É isso que acontece quando o poder do Espírito Santo toma conta do seu coração e te capacita a defender Cristo em todos os lugares e em todas as oportunidades que você tiver. Amados, devemos ser pessoas do reino e devemos representar a fé. A vida de Melania ou Donald pode não ser perfeita, mas eles parecem ser mais obedientes do que alguns de nós, que afirmam ser melhores cristãos do que eles. Caso você esteja preocupado ou com medo do confronto e oposição, a Bíblia oferece sabedoria e orientação essenciais para combater o ódio e as críticas, apresentando uma estratégia poderosa para vencer o mal. Em Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 44, Jesus nos instrui sobre como interagir com aqueles que nutrem animosidade contra eles, enfatizando o amor e o perdão como respostas à hostilidade. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Bíblia também acrescenta em Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O amor é um lembrete poderoso de que Deus é misericordioso e perdoador. Esses versículos também nos apontam para abordar o ódio e a crítica com graça. Quando respondemos ao ódio com ódio, isso apenas levará a um ciclo interminável de mais e mais ódio. Contudo, se respondemos ao ódio com uma atitude de amor e cuidado, isso quebrará a fortaleza do mal, conduzirá à cura e promoverá o vínculo de unidade entre nós. Quando nos voltamos para Deus em oração,
O Espírito Santo nos permite encontrar a paz e a força necessárias para enfrentar os desafios da vida e responder como filhos amados de Deus. Tal como Melânia, circunstâncias difíceis podem testar a nossa fé em Deus, nos dando a oportunidade de fazer a escolha de não retribuir o mal com o mal e o ódio com o ódio. Apesar de enfrentarmos controvérsias e críticas complexas, devemos professar firmemente a nossa fé, sem sucumbir a ataques que visam minar as nossas crenças. Agora, como é que a profissão de fé desta mulher enfatizou ainda mais as suas convicções e quais são as lições que podemos aprender disso como cristãos? Melânia tem falado abertamente sobre o que ela representa e em que acredita. Ela também falou sobre usar sua plataforma para promover o bem-estar das crianças se seu marido for reeleito como próximo presidente. Ela também delineou vários planos para o seu projeto humanitário e integrou mensagens de esperança baseadas na fé, caso ela volte como primeira-dama. Melânia serve como uma figura exemplar para os cristãos que procuram causar um impacto positivo nas suas comunidades, enfatizando a compaixão, o cuidado com os menos privilegiados e o alcance de indivíduos de diversas origens e diferentes níveis socioeconômicos. Qual é o motivo por trás desta demonstração pública de fé, apesar das intensas controvérsias que dela surgem? Bem, em Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15, a Bíblia destaca para nós algumas verdades fundamentais sobre questões como esta. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui Paulo tem uma mensagem importante para os cristãos sobre o Evangelho. É uma ótima notícia, mas não ajudará ninguém que não ouvir e acreditar. É por isso que ele enfatiza a necessidade de compartilhar essas boas novas e como Deus envia seus mensageiros para fazê-lo. Assim como Melânia fala abertamente sobre sua fé, aqueles que pregam o Evangelho podem ter os pés ásperos, rachados, machucados e cansados de viajar para longe para compartilhar as boas novas. Apesar da aparência aos olhos de Deus, esses pés são os mais bonitos do mundo porque realizam o trabalho mais maravilhoso e importante. Tal como a igreja primitiva, os apóstolos enfrentaram perseguição por pregarem o Evangelho. Apesar dos desafios, eles nunca pararam de espalhar a mensagem. Estevão, Paulo, Barnabé, Silas e Timóteo sofreram ataques graves. Ainda hoje, apesar de enfrentarmos diversas formas de perseguição, devemos persistir em partilhar o Evangelho de Jesus, apesar de qualquer ódio ou crítica que enfrentemos. Paulo encorajou Timóteo a não deixar ninguém menosprezá-lo, porque ele era jovem, mas que ele fosse um exemplo para os crentes na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Devemos às gerações vindouras a responsabilidade de passar o bastão do Evangelho. Somos chamados a mostrar a todos ao nosso redor o que significa abraçar a graça de Jesus, apesar do ódio e das críticas que possam advir disso. Agora, meu amigo e minha amiga, a pregação do Evangelho não pode ser feita sem o incrível poder do Espírito Santo. Portanto, para levar o Evangelho às nações do mundo, devemos confiar totalmente no Espírito Santo para nos ajudar. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz: Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Você já se perguntou onde fica o Jardim do Éden? E se eu te dissesse que ninguém sabe realmente onde fica esse jardim? O Jardim do Éden foi a primeira residência da humanidade dada pelo próprio Deus. O Éden foi criado por Deus para Adão e Eva como uma morada pacífica e tranquila. Porém, hoje ninguém sabe dizer onde fica esse jardim. Bem, podemos ter algumas ideias da Bíblia. Hoje, quero olhar para a história do Éden diretamente nas páginas das Escrituras.
Deixe-me mostrar uma passagem que nos dá um relato detalhado do Éden. Está em Gênesis capítulo 2, versículos de 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Aqui a Bíblia nos diz claramente que um rio saía do jardim e mais tarde se dividiu em outros 4 rios. Onde estão esses 4 rios hoje? Podemos rastrear suas localizações ou eles secaram? O primeiro rio é o Pison. Este rio é conhecido por atravessar as regiões de Havilá. A Bíblia nos diz que esta terra está cheia de metais e minerais valiosos. O segundo rio é o Gion. O Gion flui pela terra de Cush. Nos tempos antigos, Cush parece referir-se às 2 regiões chamadas pelo mesmo nome. Uma está na África e inclui uma parte da atual Etiópia, e o outro está na Ásia Ocidental. Agora, o terceiro rio é o Tigre. Este rio atravessa a parte oriental da terra e da Assíria. A Assíria é a antiga cidade dos assírios, que abrangia o que hoje é conhecido como norte do Iraque, nordeste da Síria e sudeste da Turquia. O quarto rio é o Eufrates. Semelhante ao Tigre, atravessa a atual Turquia, Síria e Iraque. É por isso que os detalhes e informações da Bíblia devem ser levados com toda a seriedade. Ao contrário de muitos outros livros religiosos e de ficção que apenas fornecem descrições vagas ou inexistentes de lugares, a Bíblia sempre fala sobre lugares reais que são rastreáveis. Pelas informações que temos agora, a tarefa de localizar o Jardim do Éden não deve ser muito difícil. Tudo o que precisamos fazer agora é encontrar o Pison e o Gion, e depois o ponto exato onde estes 2 se encontram com o Tigre e o Eufrates para se tornarem um único rio. Acredito que também é muito importante ver e ouvir o que alguns estudiosos têm a dizer sobre a localização do Éden com base na sua própria escola de pensamento. Uma dessas escolas de pensamento postula que Oriente, conforme usado em Gênesis, não significa Oriente como fazemos hoje. Em vez disso, referia-se ao Oriente cósmico. Por conta disso, alguns estudiosos acreditam que o Éden estava localizado em algum espaço de astro plano logo acima do horizonte oriental. Algumas pessoas até acreditam que o Éden estava suspenso acima da terra, e foi por isso que todos os 4 rios se encontraram em um ponto e fluíram para a terra. Outro grupo acredita que o Éden deve estar localizado em algum lugar da Etiópia. Esta afirmação é amplamente apoiada pelas Escrituras. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. Quando a Bíblia fala sobre a terra de Cush, ela está se referindo à atual Etiópia e à nação do Sudão e do Sudão do Sul. A próxima questão lógica é: qual rio atravessa essas nações? Seria o Nilo? Bem, tudo isso são apenas teorias, uma vez que a Bíblia não revelou especificamente a localização do Éden. Acredito fortemente que o Éden é um local aqui na Terra, por causa de como Adão e Eva foram expulsos do jardim por desobedecerem a Deus. Se o jardim não estivesse na terra, isso significaria que eles acabaram de aparecer na terra. Além disso, Adão foi feito do pó da terra. O Éden poderia estar completamente perdido? Poderia o local ter sido deliberadamente escondido por Deus? É possível que o Éden tenha sido perdido para sempre por causa do dilúvio na época de Noé. A ciência provou que mesmo pequenas cheias podem alterar o curso de grandes rios. O Gion, o Pison, o Tigre
e o Eufrates podem ter sido afetados pelo dilúvio. Agora vejamos os pensamentos de alguns estudiosos modernos sobre o Éden. Se você viajar para Israel ou para outras nações do Oriente Médio, poderá visitar a maioria dos lugares e cidades de que a Bíblia fala, mas este não é o caso do Éden. Quando pensamos no Éden, sabemos que é um lugar onde a Bíblia nos diz que o Deus Todo-Poderoso habitou antes dos humanos pecarem. E imediatamente após a desobediência de Adão e Eva, Deus os expulsou do jardim de acordo com Gênesis capítulo 3, versículos de 21 a 24. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Neste capítulo vemos que os resultados do pecado são muito claros. Eles ainda são visíveis no mundo de hoje. Vergonha, tentativas inúteis de encobrir a culpa, medo, tentativa de esconder-se de Deus, desculpas vãs, uma maldição sobre a criação, dor, escravidão, trabalho penoso, morte e exclusão do paraíso. Os humanos foram feitos à imagem de Deus, mas ao pecarem essa imagem ficou terrivelmente manchada. No Novo Testamento, o propósito revelado de Deus é restaurar a imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade para tornar a humanidade semelhante a Cristo. Deixe-me mostrar mais algumas coisas sobre o Éden. Em 1971, o professor Júri Zarin viajou para a Península Arábica para aprender mais sobre civilizações antigas. Após exame de imagem de satélite da região, ele descobriu que existia um rio chamado Rio Beli Button, que corria pelas regiões da Arábia. Ele acreditava que, há cerca de 6.000 anos, o rio se encontrava com o Eufrates, o Tigre e outro rio chamado Carum. Todos juntos desaguam no Golfo Pérsico. Espero que você esteja ligando os pontos. Lembre-se de que os outros dois rios que dificultam o acesso ao Éden são o Gion e o Pison. Lembre-se, o Gion flui através da terra de Cush, que é a atual Etiópia, Sudão e Sudão do Sul. Efraim Epeiser, outro estudioso e tradutor da Torá judaica, acredita que a palavra Cush pode ser traduzida corretamente como Kashu, que se refere ao povo cassita que derrotou a Mesopotâmia em 1500 anos antes de Cristo, e é, na verdade, da região exata da Pérsia, descoberta por Zarin. Consideremos agora o segundo rio, o Pison. Zarin também afirma que este é o rio Wadi Batim. Ele apoia esta afirmação dizendo que a Bíblia nos diz que Pison flui pela terra de Avilá. Além disso, arqueologicamente descobriu-se que o ouro da terra é muito grande. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Joel Kramer, arqueólogo, dá mais dicas sobre a terra de Avilá. Joel e o seu filho visitaram a área e descobriram que a bacia do rio Wadi Batim possui cerca de 55 minas de ouro. Uma conhecida como berço de ouro foi extraída há milhares de anos e é hoje conhecido como a melhor mina de ouro da Arábia Saudita. Incrível, não é mesmo? A equipe de Joe encontrou uma rocha vulcânica única no topo da montanha Hijaz, que se acredita ser a nascente do rio Pison. Eles traçaram o leito seco do rio por 800 quilômetros, atravessando desertos e países, apenas para encontrar o mesmo depósito rochoso incomum no final.
Alguns estudiosos, incluindo o hidrólogo Ward Stanford, especulam que o Éden pode ter estado perto da cabeceira do Golfo Pérsico, agora submerso. Mas aqui está a diferença. E se o Éden realmente for inacessível? Você não acha que isso é um lembrete da nossa separação espiritual de Deus devido ao pecado? O verdadeiro Éden só pode ser encontrado em Jesus Cristo, o último Adão que se ofereceu como um sacrifício eterno para cumprir a exigência de justiça de Deus sobre a humanidade caída. Jesus Cristo é o único caminho para o Éden hoje. Semelhante a ele ser o caminho para a vida e a paz com Deus, ele também representa o caminho de volta ao Éden. Embora várias teorias proponham diferentes locais para o Éden, incluindo a Pérsia e a Etiópia, a restauração final do Éden ocorre somente através de Jesus Cristo. Isto garante que não percamos o rumo de um relacionamento duradouro com Deus, o Criador do Éden. Agora, em vez de ficarmos obcecados com a localização geográfica do Éden, o foco muda para encontrar a realização espiritual através da fé em Cristo Jesus. Esta é uma forma verdadeira e duradoura de se conectar ao Éden perdido. No final, foi prometido a nós algo muito mais do que o Éden, algo que será digno de ser esperado. Essa promessa está em Apocalipse, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. O mundo está pronto para o anticristo. Pode parecer assustador para alguns ou ser considerado superstição religiosa para outros. Mas seja qual for a sua reação inicial, peço que você preste atenção e junte-se a mim neste vídeo sobre como o mundo está preparado para o anticristo. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma viagem de volta ao início dos tempos. Deus criou Adão e Eva e providenciou tudo o que eles precisavam para uma vida maravilhosa. Deus também lhes deu instruções para navegarem em sua existência no Jardim do Éden. É como quando você compra um aparelho eletrônico novo e ele vem com um manual. Esse manual não está lá porque você não tem ideia de como usar o aparelho, mas sim para que você tire o total proveito desse aparelho. Então, Deus deu instruções ao primeiro homem e à primeira mulher, mas infelizmente eles foram enganados por Satanás e desobedeceram a Deus, levando a sua expulsão do Jardim do Éden. Como resultado, eles não só perderam o seu lugar no Éden, mas também perderam o seu lugar no coração de Deus. Este único ato de desobediência criou uma divisão significativa entre Deus e a humanidade. Juntamente com o caos causado pela sua desobediência, os humanos se tornaram vulneráveis ao pecado e à sua terrível consequência, que é a morte. Os humanos, agora, estão constantemente expostos ao mal. Que desastre! Caim cometeu o primeiro assassinato matando seu irmão Abel. Antes disso, Caim nunca havia conhecido o ato do assassinato, mas o pecado já havia entrado plenamente no mundo. Depois disso, o mundo testemunhou várias formas de mal. Por exemplo, Faraó ordenou o assassinato brutal de bebês em Gósen, enquanto Herodes fez o mesmo na época do nascimento de Jesus. Contudo, a verdade é que o mundo ainda não viu nada parecido com o mal que o anticristo irá desencadear nos últimos dias. O anticristo representará o auge do mal, a maior personificação da maldade que será revelada durante a grande tribulação. Na escatologia bíblica, acredita-se que o anticristo representará a personificação máxima da rebelião contra Cristo. Surgirá um homem que se oporá a Jesus e a seus seguidores, com mais veemência do que qualquer outro na história. Ele alegará falsamente ser o verdadeiro Messias,
procurando dominar o mundo e erradicar todos os seguidores de Jesus Cristo e da nação de Israel. O profeta Daniel, há milhares de anos, profetizou sobre o anticristo no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A Bíblia também captura os atos atrozes do anticristo em Apocalipse capítulo 13, versículos 4 ao 8. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim, a besta exercerá autoridade sobre cada país, povo, língua e nação. Esse é um nível de influência sem precedentes, diferente de qualquer rei ou governante humano ao longo da história. Como esse nível de influência será possível? É simples. Ele receberá a autoridade de Satanás, conhecido como dragão. Lembre-se, Satanás tentou destruir Jesus, oferecendo a ele todos os reinos do mundo, mas Cristo rejeitou essa oferta. Contudo, no final desta era, Satanás encontrará alguém que aceitará isso. À medida que o fim se aproxima, as pessoas se tornarão adoradoras de Satanás. Uma razão para isso é que elas acreditarão que Satanás e a besta alcançaram uma vitória final sobre Deus e o seu povo. Satanás sempre desejou adoração e, no final, alguns lhe darão isso. A adoração de Satanás e do anticristo será mais difundida e aberta à medida que a besta ganhar poder global, sem que nenhum país ou força militar seja capaz de se opor a eles. Estes são os eventos que caracterizarão a grande tribulação. A besta oprimirá os santos, mas ao mesmo tempo, eles triunfarão sobre ela. O anticristo pode vencê-los fisicamente, mas eles o vencerão da maneira mais importante, que é espiritualmente. Mesmo quando ele os torturar ou matar, eles permanecerão vitoriosos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora, deixe-me lembrar a sua atenção para o fato de que o mundo está pronto para o anticristo. Isso não é sensacionalismo, mas é um fato que podemos reconhecer por meio da Bíblia. Por exemplo, veja o que diz 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Agora, você vê como as Escrituras revelam que o espírito do anticristo já está nesse mundo. A Bíblia nos diz que a maneira mais simples de reconhecer esse espírito é prestar atenção a este detalhe. Ele reconhece que Jesus é Deus ou não? Simples, certo? Sim, mas isso não é tudo. O espírito do anticristo nunca dirá ou admitirá abertamente que Jesus Cristo era Deus que veio à Terra em carne. Esta é uma característica simples que você notará nas pessoas sob a influência desse espírito, incluindo os autoproclamados ministros do Evangelho. Eles nunca pregarão a verdade expressa nas Escrituras, como 1 João capítulo 1, versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O complicado é que, embora não apenas admitam essa verdade,
também tentarão evitar uma situação que exija que a neguem abertamente. Mas, ao não reconhecerem isso, mostram que não acreditam. Enganadores e falsos mestres podem ser reconhecidos tanto pelo que dizem, quanto e principalmente pelo que não dizem. Lembre-se sempre disso. O espírito do anticristo pode ser reconhecido pelas coisas que eles dizem e não dizem, pelas coisas que defendem e não defendem, bem como pelas coisas com as quais se associam e com as quais não se associam. Quando se trata disso, não existe meio termo. Ou você é a favor de Deus, ou do anticristo. É por isso que não se pode confiar nas pessoas que não têm uma posição firme quando se trata de questões de fidelidade à fé. Hoje, muitas pessoas, instituições e organizações são influenciadas sem saber pelo espírito anticristo. Essa influência é evidente em suas decisões, atitudes e postura em questões de fé. Quando as pessoas rejeitam rapidamente ou permanecem neutras em relação a assuntos relacionados com a sua fé em Cristo, isso revela o espírito que influencia as suas ações. Um cristão genuíno não falará depreciativamente sobre as coisas de Cristo. Um verdadeiro seguidor de Jesus não permanecerá neutro em relação a nada associado a Jesus Cristo e ao seu reino. Se alguém ficar neutro, isso mostra uma indicação sutil de que a pessoa já está sob a influência manipuladora do anticristo. Quando pessoas, sistemas, nações ou governos começam a trocar a moral e os valores cristãos por culturas que promovem a decadência, isso já é um sinal claro de que o espírito do anticristo está em ação. Muitas nações hoje se sentem confortáveis em remover a Bíblia das escolas. No entanto, são rápidos a legalizar drogas, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo e a abraçar diversas orientações sexuais em nome da liberdade e de uma suposta inclusão. Todos estes são esquemas secretos para preparar o caminho para o governo do anticristo no mundo de hoje. Embora muitos possam não estar cientes, essas realidades permanecem inalteradas. Um dos sinais do fim dos tempos sobre os quais Jesus falou aos seus discípulos é o surgimento de falsos cristos. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nessa escritura, Jesus alerta claramente sobre a prevalência do engano e dos falsos cristos nos últimos dias. A ascensão de falsos profetas no nosso mundo de hoje indica prontidão para o anticristo. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, o diabo já está trabalhando através desses falsos profetas. Esses indivíduos são persuasivos, mas seu evangelho carece do poder de salvar e inspirar reverência a Deus. Alguns lideram grandes congregações e têm seguidores online substanciais, apresentando uma fachada impressionante para os seus cultos dominicais. No entanto, eles são como lobos em pele de cordeiro, com intenções alinhadas com as do diabo de roubar, matar e destruir. Eles se disfarçam de pastores, líderes e coaches cristãos, mas na verdade estão muito longe de Deus. São lobos ferozes e vorazes que estão prontos para devorar. Ao contrário de um verdadeiro pastor que cuida e alimenta o seu rebanho, estes devoram e destroem as suas ovelhas. Eles não estão atrás do evangelho. Suas mensagens carecem de convicção, sem qualquer menção ao arrependimento, à idolatria, ao Espírito Santo e ao inferno. Estes são sinais de falsos profetas. Eles pretendem simplesmente devorar e destruir, assim como seu mestre, que é o diabo. Fomos avisados para ter cuidado com os falsos profetas que fingem ser ovelhas, mas na verdade são lobos perigosos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz claramente: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais,
e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meu amigo e minha amiga, não devemos dar espaço ao diabo. Satanás pode aproveitar a menor oportunidade e maximizá-la a seu favor. A vinda do iníquo está de acordo exatamente com a forma como Satanás opera, que é com o engano. Atualmente, alguns dos enganos no mundo estão disfarçados de religião falsa. Qualquer religião, por mais popular que seja, que não reconheça Jesus como o único caminho para Deus, já é uma falsidade. Não há melhor definição de engano do que essa. Satanás fará qualquer coisa para enganar as pessoas. A sua estratégia não mudou. Resta a ele roubar, matar e destruir. Mas louvado seja Deus! Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida em abundância. Portanto, embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, devemos ter cuidado para não sermos lançados no engano. Os falsos profetas estão aumentando e fazendo todo o necessário para influenciar as pessoas. Mas Jesus já nos alertou sobre isso. No final do dia, devemos ser sagazes como as serpentes e inocentes como as pombas. Não devemos abraçar automaticamente a mensagem de qualquer pregador ou coach simplesmente por causa da sua reputação, credenciais ou número de seguidores na internet. Antes, devemos ouvir com cautela a sua cristologia. O que eles dizem sobre Jesus é de extrema importância para sabermos se são de Deus ou não. Vigie e ore para que você não se desvie do caminho da verdade. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Na sua essência, o arrebatamento é um momento de profunda esperança e de forte advertência. É o último chamado para despertar, um sinal divino de que o tempo está realmente se esgotando. Neste momento, certos grupos de pessoas estarão perante uma realidade que nunca esperaram, deixados a vagar em um mundo transformado. É um conceito que pode parecer distante, mas está fundamentado em uma verdade que exige a nossa atenção agora mais do que nunca. Vamos mergulhar na raiz da questão, guiados pela sabedoria encontrada em João, capítulo 3, versículo 18. É um versículo que vai direto ao ponto. A fé em Jesus Cristo não é apenas uma passagem para evitar a condenação. É o fundamento da nossa própria salvação. Não é sobre fomentar o medo, é sobre amor. Um amor fervoroso e apaixonado que nos chama, nos exortando a entrar na luz e a abraçar uma vida transformada pela fé. Mas é aqui que a trama se complica. Após o arrebatamento, uma figura sobe ao palco, cujo carisma e poder são incomparáveis. Mas este não é um herói. Este é o anticristo, um mestre do engano, manejando mentiras com a precisão de um cirurgião. Jesus nos alertou sobre esses tempos, de falsos profetas realizando maravilhas tão convincentes que até mesmo os mais fortes entre nós poderiam ser desviados. No entanto, há esperança. Os eleitos, aqueles inscritos no livro da vida, permanecem firmes, um testemunho do poder da verdade em um mar de engano. Paulo, com a sua visão habitual, lança luz sobre as trevas que se seguem ao arrebatamento. A ascensão do anticristo ao poder não é apenas uma demonstração do poder terreno, é apoiada por toda a força do engano, uma grande ilusão destinada a enredar aqueles que viraram as costas para a verdade. Isso não é um caos aleatório. É um ato deliberado, uma permissão divina que serve como teste final de fé. É neste campo de testes que apenas aqueles que abraçaram o amor, a verdade e a retidão encontrarão o seu caminho. O Apocalipse de João ecoa esta dura realidade, pintando o quadro de um mundo fascinado pelo anticristo. Chove fogo do céu, não como uma demonstração da ira divina, mas como um sinal dos tempos, um mundo hipnotizado pelo enganador final. No entanto, nem tudo está perdido. Mesmo neste momento, permanece um remanescente, aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida.
um farol de esperança nos tempos mais sombrios. Esta história não pretende assustar você. É um apelo à ação, um lembrete de que as nossas escolhas têm implicações eternas. É um apelo para olhar além do fascínio deste mundo, para ver o reino eterno que te espera. O arrebatamento não é apenas um evento futuro a ser debatido. É um catalisador de mudanças, nos incitando a viver vidas marcadas pela fé, esperança e amor. Imagine duas estradas divergentes no coração de cada pessoa que já parou e pensou: talvez amanhã eu pense na fé, em Deus. Vamos falar sobre as pessoas que gosto de chamar de as pessoas do hoje não. Você conhece esse tipo de pessoa e talvez, apenas talvez, você já tenha visto ela no seu espelho. São essas pessoas que reconhecem a atração em seus corações por algo maior, por uma caminhada com Deus, mas encolhem os ombros e dizem: amanhã eu faço. Estas são as almas que estão à beira da decisão, perscrutando a vastidão da eternidade, dizendo: vou esperar. Mas aqui está o problema. O amanhã é como um ladrão, um bandido astuto e sorrateiro que rouba as promessas de hoje e a esperança de um despertar espiritual. A verdade é dura e simples. O arrebatamento, este evento monumental onde os verdadeiros cristãos encontraram Jesus no ar, não dará uma segunda chance. É um compromisso divino sem opção de reagendar. Por que os hoje não jogam um jogo tão perigoso de roleta russa? Talvez seja a ilusão de amanhã sem fim ou o apelo sedutor de uma vida vivida nos seus próprios termos. Mas a aposta é grande. O custo? Perder a oportunidade de ser arrebatado, encontrando-se, em vez disso, deixado para trás em um mundo subitamente austero e vazio. A sabedoria de todos os tempos, os textos sagrados que atravessaram o tempo, não medem palavras. Eles falam de um caminho para a salvação, para nascer de novo, para ingressar na família eterna de Deus. No entanto, os hoje não hesitam no limiar, cativados pelo agora, indiferentes ao eterno. Cada nascer do sol nos oferece uma nova tela, uma nova oportunidade de entrar na luz, de escolher uma vida iluminada pela fé. Mas os hoje não deixaram esses presentes escaparem por entre seus dedos como grãos de areia. Cada um deles uma chance perdida de dizer: sim, escolho um caminho diferente. Os ensinamentos de Jesus são claros: amor, arrependimento, renascimento em espírito. Estes são os marcadores ao longo do caminho menos percorrido, o caminho para a paz e a alegria eternas. No entanto, com que frequência os hoje não fazem uma pausa apanhados pelos faróis da decisão, congelados pela indecisão? O relógio não para de correr. Cada segundo está um passo mais perto de um momento em que as escolhas estão seladas, quando a oportunidade de escolher é roubada pelo próprio tempo. O arrebatamento não espera por ninguém. Seu tempo é um segredo divino, um momento que virá como um ladrão durante a noite. Considere a parábola das 5 virgens tolas, despreparadas, com as lâmpadas fracas, excluídas da celebração. Esta não é apenas uma história. É um conto preventivo sobre a procrastinação, sobre deixar o óleo da nossa fé secar. Os toques gentis do Espírito Santo, o chamado interior para se render e se comprometer com Cristo, são muitas vezes abafados pelo clamor do mundo, pelo fascínio dos prazeres que brilham intensamente, mas desaparecem do nada. A escolha está diante de todos nós, uma escolha entre as delícias temporárias e a alegria profunda e inabalável de uma vida vivida em comunhão com Deus. Os hoje não permanecem em uma encruzilhada, divididos entre agora e para sempre. Mas lembre-se, no coração de cada talvez amanhã reside o potencial para um retumbante hoje. Hoje pode ser o dia de momentos decisivos, de escolher um caminho iluminado pela luz eterna de Cristo, de entrar em uma jornada que transcende o tempo, que nos leva além do agora e para sempre. Então, para os hoje não, eu digo: deixe que hoje seja o dia em que você escolhe a eternidade.
O dia em que você abraça a fé, deixando para trás a hesitação e a indecisão. A vida não nos promete um único momento além de agora. É uma realidade que não discrimina jovens ou velhos, saudáveis ou doentes. O relógio de todos está correndo e ninguém sabe quando soará a última badalada. Agora vamos falar daqueles que transformam a procrastinação em uma forma de arte, sempre presumindo que há mais tempo para se arrepender. Você já ouviu as vozes. O arrebatamento está chegando. Mas deu de ombros pensando, bem, isso ainda não aconteceu, então por que se apressar? Essa mentalidade é uma aposta perigosa com a eternidade. É como jogar uma roleta russa onde as apostas são nada menos que a sua alma. Não é sobre assustar você para te fazer acreditar, é sobre acordar você para um amor tão profundo, tão ilimitado que transcende nossa compreensão terrena. Este amor não quer que nenhuma alma perca a glória da vida eterna. Sim, todos tropeçamos, cometemos erros e carecemos da glória de Deus. Mas aqui está a bela verdade. A redenção não está reservada aos perfeitos. Jesus veio para os quebrantados, os perdidos, os procrastinadores. Ele veio para você e para mim. Então, por que esperar? Por que deixar passar mais um dia pensando que você conseguirá fazer isso quando o convite para abraçar a vida eterna está aqui, agora mesmo? Você não precisa de um lugar especial ou de um grande momento. Esteja você em um ônibus, andando pela rua ou sentado tranquilamente em casa, a porta para a salvação está aberta e o caminho para um novo nascimento está apenas a uma conversa sincera de distância. Considere isto. Cada batida do coração é uma dádiva e cada respiração é uma chance de escolher uma vida cheia de amor e da luz de Deus. Não espere o momento certo para alinhar seu coração com o de Deus, porque o momento certo é agora. O arrebatamento é uma promessa, uma garantia divina do retorno de Jesus, mas também é um chamado à prontidão, para viver de tal maneira que, quer aconteça hoje ou daqui a 100 anos, você não fique para trás. Escolher Jesus é escolher a vida. Não qualquer vida, mas uma vida repleta de esperança, propósito e alegria eterna. Adiar é fletar com o desconhecido, correr o risco de perder o abraço do reino eterno de Deus. Então eu te peço, não deixe que a procrastinação seja a ladra da sua eternidade. Tome a decisão de seguir Jesus hoje, de viver em sua graça e seguir seus passos. É a decisão mais importante que você tomará e a hora de tomá-la é agora. Vamos caminhar juntos para a luz, abraçando o amor e a salvação que nos aguarda a todos. O andarilho vagueia sem nunca ter sentido o calor da luz, movendo-se pela vida intocada pelo poder transformador do novo nascimento. A vida para ele é uma série de curvas perdidas e portas fechadas para um reino que ainda precisa buscar. A questão não é apenas você nasceu de novo, mas você já começou a buscar o caminho? Depois há o desviado, que uma vez esteve na luz, sentiu o abraço da graça, apenas para voltar para as sombras. A jornada deles é de retornar a um lugar que uma vez julgaram deixar para trás, uma história de promessas esquecidas e pecados sem arrependimento. É um lembrete claro de que o caminho não exige apenas que o encontremos uma vez, mas que continuemos a percorrê-lo firmes e verdadeiros. Os mornos são os mais intrigantes de todos. Eles provaram a luz, conheceram o caminho, mas optaram por caminhar à beira da sombra e do sol, nunca abraçando totalmente a transformação que os espera. Para eles, a luz é uma companheira, não um guia. Eles não conseguem perceber que uma jornada indiferente leva a um destino que nenhum de nós deseja alcançar. Por que esses caminhos são importantes? Porque levam a um momento de ajuste de contas, um dia em que os céus se abrirão e o chamado para voltar para casa ecoará pelos céus. É um momento conhecido como arrebatamento. Uma voz divina que se transforma em rugido, chamando os fiéis a se levantarem. E, no entanto, nem todos ouvirão da mesma maneira. Alguns tragicamente ficarão para trás, não porque o chamado não tenha sido para eles,
mas porque optaram por não ouvir, por não dar ouvidos aos avisos tecidos ao longo do tempo. No entanto, não é sobre medo, mas sobre amor, perdão e as oportunidades infinitas que nos são dadas para voltar atrás, para consertar as coisas, para abraçar plenamente a luz. É saber que as nossas dívidas, tanto tangíveis como espirituais, podem ser saldadas se decidirmos enfrentá-las, procurar perdão e, por sua vez, perdoar. É compreender que a justiça própria, a crença de que podemos conquistar o caminho para o céu apenas através de ações, nos cega para a verdade de que a salvação é uma dádiva que não podemos merecer, mas apenas aceitar. A jornada que temos pela frente é marcada por escolhas: permanecer errantes, nos desviar ainda mais noite adentro ou nos tornar mornos na nossa fé. Ou podemos escolher um caminho diferente, do novo nascimento, da busca incansável pela luz e de um coração transformado pelo amor. Esta jornada trata de restituição, não apenas no sentido terreno de corrigir erros, mas no sentido espiritual de retornar ao coração de quem devemos ser. Então, enquanto estamos nesta encruzilhada, devemos nos perguntar, não com medo, mas com esperança: qual o caminho escolherei? Será o caminho marcado pela coragem de enfrentar as nossas sombras, de pedir perdão e de perdoar, ou um caminho não apenas de crer, mas de viver essa fé em cada passo, em cada decisão e em cada batimento cardíaco? Esta história não é sobre o fim, é sobre um começo, uma chance de redefinir nossa jornada para garantir que, quando chegar o momento, não olhemos para trás com arrependimento, mas para frente com antecipação. Vamos fazer a escolha de viver na luz, plena e sem reservas, para que, quando os céus se abrirem, não sejamos deixados para trás, mas elevados, juntos, para o abraço eterno do lar. Os acontecimentos do nosso tempo não são meras coincidências ou ocorrências repentinas. Tratam-se de profecias antigas, preditas muito antes de nossa existência. Desde a dinâmica em evolução em Israel até os terremotos de partir o coração no Marrocos e na Turquia, ceifando inúmeras vidas e deixando comunidades em ruínas, estas são as manifestações de advertências estabelecidas nos textos bíblicos. Você está preparado para o que está acontecendo? Você compreendeu a essência desses sinais proféticos? Estas calamidades previstas nas Escrituras servem como um alerta para a humanidade, instando-nos a olhar além do material e a considerar as dimensões espirituais do nosso mundo. Na Bíblia, uma história se desenrola, desenhando a silhueta de uma época à beira do ápice. Esta época, prevista como o crepúsculo da nossa atual ordem mundial, foi inscrita com os termos os últimos dias e o tempo da conclusão. Estes momentos, tal como estão escritos na Bíblia Sagrada, anunciam o advento de uma transformação profunda, sinalizando o alvorecer de uma realidade predita para preceder o regresso do Messias. Do cerne destas profecias está um apelo à vigilância. Os fiéis são exortados a observar o desenrolar destes sinais, tal como o olhar atento que percebe o brotar de uma fogueira como um prenúncio da aproximação do verão. Hoje, ao lançarmos o nosso olhar sobre o cenário mundial, é inequívoco que o prelúdio desta intervenção divina se está a manifestar. Entre a multidão de sinais, alguns se destacam, cada um deles farol sinalizando o retorno iminente de Jesus Cristo. Você está realmente pronto para enfrentar o que está por vir? Você entende o significado desses eventos e o que eles pressagiam para o futuro? Primeiro, os tremores da criação. No meio da cacofonia de nações em conflito e de rumores de guerra sussurrados pelos ventos, um fenômeno profundo está a ocorrer debaixo dos nossos pés. A terra treme, não de medo, mas como um testemunho das profecias preditas. As Escrituras falam de terremotos em vários lugares, um fenômeno que simboliza o início do sofrimento final da terra. Historicamente, o solo estremeceu com fervor crescente. O
O devastador tsunami de 2004 que atingiu a Indonésia e os subsequentes terremotos no Haiti e no Chile gravaram uma história de tristeza e perda humana. Estes acontecimentos, embora trágicos, servem como um sinal de que estamos cada vez mais próximos dos momentos cruciais previstos há milênios. A história das calamidades naturais vai além desses marcos da tragédia. Um recente terremoto de magnitude 7,4 sacudiu o Japão para o novo ano, deixando um rastro de destruição e uma nação em estado de choque. E mesmo quando a poeira baixou, a terra sussurrou a sua agitação com um raro tremor ao largo da costa da Flórida, estabelecendo recordes e servindo como um duro lembrete da fragilidade da nossa existência. Parte integrante da tapeçaria das profecias é a nação de Israel, uma terra rica em significado histórico e espiritual. Nos últimos tempos, um vento gelado de hostilidade varreu o mundo, atingindo esta nação antiga com ódio e preconceito crescentes. Este desdém crescente não é apenas uma questão política ou social, mas um sinal significativo, ecoando os antigos avisos de tempos em que o mundo voltaria o seu olhar com desprezo para Israel. A animosidade contra Israel, que se manifesta em diversas manifestações públicas e fóruns, é uma lembrança preocupante das palavras proféticas que previram um tempo em que as nações se alinhariam contra esta democracia solitária no Oriente Médio. Tais acontecimentos, embora desanimadores, sublinham o desenrolar de uma história escrita muito antes do nosso tempo. Uma história que continua a desenrolar-se a cada dia que passa. À medida que o mundo testemunha estes sinais, terremotos a destruir o tecido do nosso planeta, nações envolvidas em conflitos e Israel a enfrentar uma animosidade sem precedentes, o apelo à vigilância nunca foi tão pertinente. Estas não são meras coincidências, mas sinais. Cada um marcando o caminho para um momento de ajuste de contas com Deus. Esta era, descrita como um fim e um começo, convida à reflexão, à prontidão e a olhar além do tumulto imediato e perceber a narrativa mais ampla em jogo. Pois nestes sinais encontramos não apenas avisos, mas também uma promessa, a promessa de renovação e esperança. Segundo, em meio às marés turbulentas da nossa era, emerge um padrão particular, nítido e inegável. É a onda daqueles que zombam e zombam dos pilares da fé, as Escrituras, o Deus e os seguidores deste caminho. A Bíblia, especificamente nos livros de 2 Pedro e Judas, falam de uma época em que detratores, disfarçados de intelectuais, surgiriam para desafiar as verdades divinas. Estes indivíduos, encorajados pelas suas próprias narrativas, procuram desmantelar a base espiritual de inúmeros cristãos. Nesta época, estamos a testemunhar uma manifestação gritante de profecias antigas, particularmente o aumento do desdém pelas doutrinas espirituais e pela própria essência da fé. Uma profecia notável, profundamente enraizada na estrutura da fé judaico-cristã, prediz um tempo em que o ceticismo e a zombaria em relação aos ensinamentos divinos não só florescerão, mas se tornarão uma característica definidora da sociedade. No centro deste cenário em desenvolvimento está o aumento observável das críticas contra a Bíblia, o cristianismo e a noção de um poder superior. Esta tendência não é apenas anedótica. Está enraizada em passagens bíblicas específicas, como aquelas encontradas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E Judas capítulo 1, versículo 18. No último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Estas passagens preanunciam um período marcado pelo surgimento de escarnecedores. Estes indivíduos, movidos pela descrença pessoal, procuram minar as convicções espirituais dos outros, lançando dúvidas sobre a credibilidade dos textos sagrados e a promessa da intervenção divina. Historicamente, o papel do escarnecedor tem estado intrinsecamente ligado à jornada espiritual da humanidade.
Desde o primeiro desafio no Jardim do Éden, onde a dúvida foi semeada pela primeira vez no coração humano, até a era de Noé, quando a incredulidade generalizada levou à intervenção divina, a presença dos céticos é um tema recorrente. Este ceticismo não é benigno. Representa um desafio fundamental à fé, posicionando o julgamento humano acima da sabedoria divina. Na contemporaneidade, este ceticismo assumiu novas formas, permeando a cultura popular e os meios de comunicação social. Um exemplo ilustrativo é a indústria musical, onde artistas como Lil Nas X provocaram polêmica ao incorporar temas blasfemos em seus trabalhos. O seu vídeo intitulado G Christ, lançado em janeiro de 2024, exemplifica esta tendência, utilizando as imagens e as narrativas do cristianismo de uma forma que muitos consideram zombeteria e irreverente. Além disso, a indústria do entretenimento não ficou imune a tais influências. O envolvimento de figuras como Jay-Z em projetos que reinterpretam narrativas bíblicas através de lentes céticas exemplifica ainda mais esta mudança cultural. O livro de Clarence, filme que explora a vida de um contemporâneo de Jesus que busca fama por meio da imitação, destaca a tendência crescente de retratar temas religiosos de uma maneira que diverge da reverência tradicional. Além do domínio da cultura, o aumento da animosidade contra Israel constitui um testemunho da mudança do sentimento global. Esta hostilidade não só sublinha as tensões geopolíticas, mas também se alinha com as narrativas proféticas relativas ao papel central da nação no desenrolar dos acontecimentos do fim dos tempos. A crescente reação contra Israel não é um fenômeno isolado, mas parte de um padrão mais amplo de ceticismo e oposição à profecia bíblica. As consequências destas tendências são profundas, estendendo-se para além da esfera cultural e afetando os indivíduos a nível pessoal. Relatos de perseguição contra cristãos, desde restrições legais a atos de violência, sublinham a gravidade da situação. Esta perseguição não é apenas uma estatística, representa uma realidade diária para milhões de pessoas, refletindo o custo da fé no mundo cada vez mais secular. 3. A proliferação de falsos profetas. Na nossa jornada para compreender o desenrolar dos acontecimentos modernos através de lentes proféticas, chegamos a um sinal de alerta fundamental: a proliferação de falsos profetas. Esta cautela está profundamente enraizada nos ensinamentos bíblicos, particularmente enfatizados por Paulo, que alertou os cristãos contra serem influenciados por ensinamentos que se desviam da verdadeira essência do Evangelho. Ele destacou os perigos de ser enganado por aqueles que afirmam ter novas revelações sobre Jesus, introduzindo um espírito diferente ou uma mensagem alterada. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Além disso, Paulo imaginou uma fé amadurecida entre os crentes que não fosse facilmente abalada ou desviada por ideologias enganosas. No mundo de hoje, a era digital amplificou as vozes que reivindicam visões proféticas com as plataformas de redes sociais e tornam-se um terreno fértil para a propagação de tais afirmações. Entre essas vozes estão aquelas que se autodenominam apóstolos modernos, chamando a atenção e seguindo ao alavancar personalidades semelhantes a celebridades. Este fenômeno contrasta fortemente com a representação bíblica dos apóstolos que enfrentaram um imenso sofrimento e martírio pela sua fé. O livro do Apocalipse reforça ainda mais a necessidade de discernimento, alertando-nos contra falsos apóstolos e profetas que procuram desviar os fiéis. No meio destes desafios, somos chamados a abraçar esta era com esperança e ação.
em um momento de expectativas vibrantes, não de desespero ou resignação. As previsões de destruição para as nações, especialmente os Estados Unidos, muitas vezes erram o alvo da verdadeira visão profética, que se baseia no amor e na misericórdia de Deus. A narrativa do declínio nacional não se alinha com a promessa de redenção e restauração oferecidas àqueles que se arrependem e procuram a face de Deus. As Escrituras oferecem uma posição clara sobre esse assunto. Jeremias capítulo 18, versículos de 7 a 10 apresentam uma visão dinâmica do trato de Deus com as nações, uma visão onde o arrependimento pode evitar o desastre e a rebelião pode levar à retirada das bênçãos prometidas. Jeremias capítulo 23, versículos de 28 a 32 enfatiza ainda mais a importância de falar a palavra de Deus com fidelidade, alertando contra aqueles que vendem medo ou falsas visões em nome de Deus. Ao refletirmos sobre a história, recordamos momentos em que profecias motivadas pelo medo desencaminharam muitas pessoas. Tais eventos servem como lembretes da importância de fundamentar nossas ações e crenças nos ensinamentos de Cristo, que nos ordena a sermos proativos em nossa fé, espalhando sua mensagem até seu retorno. Portanto, não se façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecer a todos os mandamentos que lhe dei, e tenham a certeza disto: estarei sempre convosco até o fim dos tempos, disse Jesus. Este discurso nos leva a refletir profundamente sobre o panorama espiritual do nosso tempo. Como discernirmos a verdade em meio a uma cacofonia de vozes que afirmam ter uma visão profética? Como podemos garantir que a nossa fé permaneça ancorada na verdade imutável do Evangelho, resistindo ao fascínio dos falsos profetas e ensinamentos? Eu encorajo você a compartilhar suas ideias sobre essas questões nos comentários abaixo. Vamos iniciar uma conversa significativa sobre a importância do discernimento e da fidelidade nestes tempos proféticos. E se esta discussão ressoou em você, considere se inscrever para obter mais mensagens e reflexões. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.